por estar em sua casa. A juventude disse: não há lugar melhor no mundo que está cerca de ti. E este lugar Deus ha reservado para nós nos encontrarmos com Ele. E não há maior privilégio que uno tem de que estar em la casa de Deus. Há muitos que aún não compreenderam esta verdade, pero nós que compreendemos sempre hacemos um esforço para estar. Há pessoas que têm a casa de Deus como a última possibilidade de chegar. Se dá, chega, se não, não chega. Pero devemos entender de que devemos fazer o maior esforço para estar. Temos que nos esforçar por chegar. Amém, irmãos? E o Evangelho de São João, abra sua Bíblia. Deixarei uma breve palavra. Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 30. Vamos ler hasta versículo 34. Todos encontraram? Diga amém. Dice assim o texto bíblico: Então salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amém, irmãos? Este texto, quando venia para a oração, esse texto descendeu a mi coração. O Senhor Jesus, Ele, hablando de la misión que Él tenía y de la responsabilidad que Él tenía en hacer la obra del Padre. Es cierto que los discípulos veían que Jesús, su trabajo, su dedicación, lo hacía con que Él no tuviese tiempo nem tampouco para comer. E os discípulos se preocupavam e diziam: come, maestro. Pero Jesus responde a ele que ele tinha uma prioridade. Porque o versículo 32 dice: Él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Los discípulos hasta entonces no entendían lo que Jesús estaba queriendo decirle. Ahí Jesús dijo: Mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra. Jesús aquí hablaba de una prioridad que él tenía, que era hacer la voluntad del Padre. Cuando analizamos la vida del Señor Jesús, compreendemos que Jesús era un hombre
que não perdia tempo, não desperdiçava o tempo. Jesus aproveitava, porque se existe um regalo, um dos maiores regalos que recebemos do Senhor, mais allá do dom da vida, é o tempo. É o tempo. E é algo que nós aún não conseguimos administrar este tempo. Se todos supieran administrar su tiempo, la iglesia hoy no estaría así. Porque tomamos la falta de tiempo como una excusa. ¿Sí o no? Sí, tomamos la falta de tiempo como una excusa. No, el tiempo no me dio y se me complicó. Y no puedo. Siempre ponemos la falta del tiempo como una excusa cuando todos tenemos de Dios la misma cantidad de tiempo. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Será que Deus me deu 24 horas e deu 22 horas a você? Ou para todos Ele deu 24 horas? E por que uns conseguem e outros não? ¿Me entende o que estou dizendo? Deus dispôs para cada um 24 horas. Todos trabalham. Sea en blanco, sea una changa, trabajan. Si no trabaja, no come, si no trabaja, no veste, todos trabajan. Nadie puede poner excusa de trabajo, porque todos trabajan. Entonces Dios dispuso para cada uno de nosotros 24 horas. Eu tenho 24 horas, presbítero Juan tem 24 horas, presbítero irmão Adriano tem 24 horas, todos. Porque isto é um regalo de Deus para nós. Lo que falta muitas vezes é fazer o que Jesus hizo. Lo que Jesus hizo, pastor, ele estabeleceu prioridade. E a prioridade para Jesus era hacer la voluntad del Padre. Como maestro, ele disse, não, você não compreende qual a comida que eu desejo comer. Você não compreende, porque minha comida é hacer la voluntad del Padre. Se eu hago la voluntad del Padre, eu estou satisfeito. Para mí, cumplí con la misión, realicé su obra. Y nosotros quedamos atrapados con cosas chiquitas. Nosotros quedamos ahí enganchados en cosas chiquitas y vamos perdiendo, desperdiçando tiempo, que es lo que tenemos de precioso en esta tierra. Entonces, Jesús nos dio esta lição y Él quiere enseñar a cada uno de nosotros, dar sentido a las horas que Ele nos dio. Eu necessito aprender a dar sentido a minhas horas. Quando leemos o capítulo 26 do Evangelho de Mateus, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 26, versículo 40. Quem pode ler este texto? Observe o que Jesus dijo. Vino luego a sus discípulos y los achó que durmiendo. Y dijo a Pedro,
Assim que não podes velar comigo uma hora. Que para Jesús, por lo que Jesús habla aquí, una hora de oración para él es lo mínimo. Ni una hora. Não conseguiste orar, nem atingir el mismo tiempo en la oración que es una hora. Lo que quero dizer é que, se observamos esta palavra que Jesus deu, ele estava aqui anunciando sua morte. Ele anuncia sua morte e anuncia a negação de Pedro, que Pedro havia de negar. E quando Jesus usa esta expressão para com os discípulos, Jesus queria mostrar a eles de que eles estavam desperdiçando um tempo que ele tinha para estar orando com Jesus. Pergunta: depois deste episódio, você vê Jesus orando com os discípulos? Não. Esta foi a última oportunidade que os discípulos tiveram de orar com Jesus. Pero lo que eles disseram, desperdiçaram a oportunidade. Lo que quero dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que nós não sabemos lo que vendrá amanhã, lo que passará amanhã. Então, eu tenho que aproveitar hoje. Se os discípulos supieran lo que iba a passar com Jesus, ele não só oraria uma hora com Jesus, pero várias horas. Porque eles iam dizer: não, é a última oportunidade que eu vou ter com meu maestro, de estar a seu lado, de estar orando com ele, de estar escutando sua voz. Pero os discípulos não levaram em conta de que o tempo é muito precioso para nossa vida. Exemplo, passamos um ano, 3, 4 meses com as portas cerradas. Luego se abriu, depois cerrou outra vez e depois se abriu com 50% da capacidade, 70% da capacidade e depois abriu para os 100% de capacidade. ¿Sí? Bueno, pero lo que vendrá mañana, ¿vos sabés? Já começaram a pressionar com o tema de las vacunas, não? Que na realidade, para você estar aqui agora, tinha que apresentar a credencial de las dos vacunas. Essa é a realidade, não? Começou, os casos voltaram, sim, e foram aumentando. Hoje já chegou a quase 12.000 infectados em 24 horas. Começou com 800, 900, depois saltou para 2.000, 3.000, 4.000, 5, de 5 saltou para 9 e agora de 9 saltou para quase 12. Nós não sabemos o que vendrá. Uma coisa sabemos, há muito cristiano que aún não perceberam que não é só um vírus. Existe uma ação do diabo por detrás de ele. Porque se aproveita a oportunidade para cerrar as portas da igreja. Para que você não pueda estar aqui. ¿Cuántos flaquearam en la fé en este período de la pandemia? ¿Cuántos que estavam com nós
Y hoy lo buscamos y no lo vemos. Porque se creía que podría vencer la tentación, las cosas del mundo, simplesmente estando em casa e mirando a tela. Não se vence batalha assim, irmãos. Não se vence tentação assim. Se vence tentação aqui de rodilha, buscando força em Deus. E hoje vemos a consequência, não só em um, pero em toda a família, porque é uma cadena que vai alcançando uma a outra, e há muitos que aún não compreenderam que Deus nos ha dado tempo para buscá-lo, tempo para orar, nos esforçar em buscar ao Senhor. E Jesus ensinou a los discípulos que eles tinham algo de precioso, que é o tempo, e os discípulos não supieron dar sentido a las horas que Deus lo regalou. Será que eu estou dando sentido a minhas horas? Ou será que eu tenho desperdiçado o tempo que Deus me ha regalado com coisas que não edificam? ¿Por quê, hermanos? Por exemplo, quando as portas estavam cerradas, muita gente usava a excusa porque não se podia reunir-se. Sim ou não? Não se pode reunir-se, eu não vou. Mas eu veia quando estavam reunidos em cumpleaños. Me entende? Eu veia quando estavam reunidos mateando. Pero usava a excusa de que era o protocolo que exigia que eles não pudessem estar. E o diabo foi ganhando espaço. Porque o diabo, hermanos, ele não vem assim, fazendo barulho, ele vem muito sutil. Você não se dá nem conta. E lhe digo mais. Há muitas igrejas, entre comillas, que foram criadas por el diabo. Pastor, isso é muito sério que você está dizendo. Bueno, é muito sério, por isso que estou falando. O diabo criou algumas igrejas como trampa para uno pensar que está servindo a Deus quando não está. Observe, quando o Senhor Jesus falou, Pedro, quando confessou, Pedro disse, ele disse a Pedro, tu eres Pedro, e sobre esta roca edificarei a igreja. Não foi assim? Não. Ele usou um pronome possessivo. Quando ele disse minha igreja, o que é que ele estava dizendo? Que existe igreja que não pertenece a ele. Não foi o pastor que disse, foi o próprio Jesus. Se eu edificarei minha igreja. E você passa por algumas igrejas e vê. Outro dia, irmãos, eu passei em frente a uma igreja e buscava, eu escutava um mensagem, pero não veia o predicador no púlpito. E quedei assim, irmão Juan, disse, que passa? Escutava o mensagem, pero mirava de afora e não veia predicador. E bajei del auto e me acerquei. E tinha um irmão assim, digo, que está predicando? Porque não lo veo.
E ele disse, não há predicador. E digo, o que passa? Não, ele, pastor, põe um palantecito aí, e agarra uma mensagem gravada, e eu digo, e é o pastor que está predicando? Não, ele põe mensagem de vários predicadores aí. Ele, pastor, já há 3 meses que não vino aqui na igreja. São igrejas que foram criadas como trampa. Sim, muita gente vai. Por que muita gente vai? Porque as pessoas querem um lugar onde eles se sintam o quê? Cômodo. Se nada me molesta acá, então sim, está bem. Este é o lugar que eu tenho que quedar-me. Este é o lugar que eu tenho que quedar-me. Claro, não é uma igreja, é um clube social, onde uno se sente bem e está, e vai quando quer. Hermano, analise comigo. Nós temos culto acá. Vamos ir pensando por lunes, não? La campanha. Lunes, temos martes, ciclo de oração. Temos hoje, que é culto de oração. Dia jueves não tem aqui, pero tem em anexo 3, não? Dia viernes temos a classe de maestro online. Dia sábado, ciclo de oração de los niños. La vigília dia viernes também. Temos sábado, ciclo de oração de niños. Temos noite, culto de doutrina. Domingo por la manhã temos escolita. A la noite temos o culto. E hermano, sentimos dificuldade. Escutando a palavra, orando, buscando a Deus. Estamos lutando para chegar no céu. Imagine-se você participar de um culto solamente de ouvir. Não, hermano, o que passa é que o diabo tem enganado a muitos. Estamos aqui nos esforçando, fazendo força para chegar no céu, buscando a Deus, vindo a los cultos, orando, ayunando, e é uma batalha. Entende? E muitos não estão se dando conta de que estão desperdiciando o tempo. Poderá, depois que passe as vacações, porque mientras está as vacações, não há nenhuma preocupação em encerrar nada, porque o país já está em situação difícil. Se cierra dessas vacações, Mar del Plata se destrui. O que move Mar del Plata é o quê? O turismo. Ou não é assim, irmã Marta? Você trabalha em hotel e sabe, o turismo. Este tipo de turismo é onde uno vai fazer sua changuita e vai a orar uma platita para ver se alcança. E se cierra, então vamos deixar que passe a vacação. Pero a qualquer hora, hermano. Europa já está aí como exemplo. Muitos países já cerraram as portas e fizeram quarentena total. E muitos desperdiciando o tempo, não buscando a Deus. Diz a Bíblia que quando o novio chegou para buscar a novia, o cortejo nupcial entre os judíos era observado, aonde 10 vírgenes acompanhavam este cortejo. Pero a Bíblia relata que havia 10 vírgenes prudentes e 10 insensatas. Pero se você observar o contexto, capítulo 25 de Mateus, por favor, abra sua Bíblia, já vou terminar a hora. 25, versículo 1 em adelante, que diz: quem pode ler?
Bueno, hasta aí. Observe o que diz o texto. Que havia quantas vírgenes? 10. Todas as 10 estavam caminhando para o mesmo local. Sim ou não? Estavam vestidos com uma roupa padronizada. Todas com vestidos iguais, semelhantes. Pero há uma diferença. Versículo 2 diz: 5 de elas já eram prudentes e 5 insensatas. As insensatas tomaram que? Suas lâmpadas e que mais? Não tomaram consigo azeite. Mas as prudentes tomaram azeite em suas vasijas, juntamente com suas... Qual a diferença? A diferença é que uma só tinha lâmpada, e a outra tinha lâmpada e azeite que ela receba. Aí, vamos mais adelante. E tardando-se o esposo, cabecearam algumas, todas, e se dormiram. E a la medianoite se oyó um clamor: aqui vem o esposo, salir e recebir-lhe. Entonces todas aquelas vírgenes se levantaram e arreglaram sus... Agora, mire, versículo 8 diz assim: e las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite. ¿Por quê? Porque nuestras lámparas se apagam é porque estavam encendidas. Detalhe: não é ter fogo que nos hace chegar ao local do encontro, é ter reserva, é ter azeite. Elas se deram conta que a lâmpada estava encendida, pero não tinha azeite, porque faltava um tramo largo hasta o local do encontro. Lo que pasa, o texto diz que o novio tardou, e como o novio tardou, quedaram em um lugar a dormir, pero vino um anúncio dizendo: aí vem o esposo. E se levantaram e arreglaram suas coisas para ir ao lugar do encontro. E quando ela se dá conta e mira, havia fogo, mas não havia azeite, não havia reserva. Este é o tempo de hacernos reserva. Esse é o tempo de nós estarmos llenando nossa vasija de azeite, para que no tempo difícil você possa dizer: eu não tenho azeite, eu não tenho reserva. Nós temos que nos dar conta, porque quando elas se deram conta que não tinha azeite, que fizeram? Foram buscar a quem? A las prudentes. Pero lo que dijo las prudentes, lo que dijeron: vayam a comprar, porque senão vai faltar a nosotras. Lo que significa dizer que a salvação é individual. La tuya, eu não dependo de tu salvação. Eu tenho que lutar por la minha. E tu tens que lutar por la suya. É tempo de hacernos reserva. Porque os dias são malos. Os dias são difíceis. Por lo tanto, aprendamos com Jesus. Aproveite as horas. Aproveite o tempo que Deus te ha regalado. Não perda tempo, porque esta pode ser a última reunião. Esta pode ser a última reunião.
Los discípulos não se deram conta que Jesus lo estava invitando para orar a última vez com ele. E Jesus mira eles e diz: nem uma hora vocês puderam velar comigo. Ou seja, perderam a oportunidade de fazer a última oração junto comigo, de poder gozar de minha presença. E a excusa aqui, lo que foi? O cansaço. Porque Marco revela também que eles dormiram de tristeza. Porque Jesus estava aí no Getsemani, ia a ser crucificado, pero quando se dorme, é porque já chegou um limite, está cansado e se dorme. Não? E aqui, estou seguro, se os discípulos supieran que era a última oportunidade que eles iam ter com Jesus, iam vencer o cansaço. Por lo tanto, não sabemos o que vendrá amanhã. Temos que buscá-lo mientras podemos. Isaías no capítulo 55 diz: buscar-lhe, Senhor, mientras puede ser achado. Pero infelizmente muitos não estão entendendo o peligro que estão por passar. Que Deus nos ajude e que nós outros seamos como Jesus. Come Jesus. Eu tenho uma comida para fazer. Qual é? Fazer a vontade de meu Padre. Ou seja, eu não vou perder tempo. Jesus não perdeu tempo. Jesus a que hora estuvo com Nicodemos? À noite, à madrugada. Porque o status social de Nicodemos não o permitia. Ele tinha vergonha de estar com Jesus durante o dia, e seus amigos, que possuía poder aquisitivo como ele tinha, iba ver, iba criticá-lo, e ele foi ter com Jesus lá à noite. Pero Jesus também estuvo com a mulher samaritana, que hora? Meio-dia. Aleluia. Sol castigando, el sol del oriente com 50 graus arriba. Jesus tinha hambre, porque diz o texto que os discípulos saíram para quê? Para comprar comida. E Jesus podia aproveitar a oportunidade e dizer: eu vou com vocês porque tenho hambre, compramos e comemos allá. Pero que Jesus disse: vajam. Aleluia. Já tenho outra comida aqui. Aleluia, vajam. Já tenho outra comida que fazer. Pero Jesus, não vajam. E quando a mulher samaritana chega, ele está sentado. Aleluia. No poço de Jacob. Al meio-dia, em pleno sol, em pleno calor. Pero Jesus tinha uma comida. Ele estabeleceu prioridade em sua vida. Ele mostrou a los discípulos, quando disse: maestro, come. Disse: minha comida é fazer a vontade do Padre. Ele estava dizendo: discípulos, aprendam uma coisa. Eu já estabeleci prioridade em minha vida. E minha prioridade é estar dentro da vontade de meu Padre. Se estou dentro da vontade de meu Padre, não tenho hambre, não tenho nada. O importante é estar em la vontade do Padre. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, para que sigamos tendo sede de Deus. Que Deus ponga em nosso coração e que nós não resista. Porque a Bíblia diz que nós às vezes resistimos a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz: quando oíres
a voz do Espírito Santo, não resista. O que é que disse Apocalipse quando o Senhor escreve as cartas às 7 igrejas da Ásia? Quem tem ouído, oiga o que o Espírito diz a las igrejas. E às vezes ponemos duro nosso coração e não queremos ouvir. Pero quem tem ouído, oiga o que o Espírito diz a la igreja. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a estabelecer prioridade em nossa vida e dar sentido a nossas horas. Não perda tempo com coisa que não te edifica. Busque. Está involucrando tu tempo em coisas que te traem edificação. Aí verás que viverás muito melhor. Amém, irmão? Mis hermanos.